Olá, estamos aqui novamente para terminar o nosso conteúdo de ligações químicas do segundo bimestre. Então, vamos lá. Tá? Então, faltou apenas a representação das substâncias. Então, aqui eu falo para vocês um pouquinho dessas representações. Então, de uma forma bem resumida. Então, essas substâncias podem ser representadas pela também chamada de representação de Lewis ou fórmula de Lewis. Tá? O próprio cientista que criou a regra do quinteto bolou essa explicação para que tentasse convencer, e convenceu, né? A teoria dele foi plausível, da existência desse complemento da camada de valência. Então, onde nós vamos ter, segundo a representação dele, os elétrons da camada de valência sendo desenhados por bolinhas, xizinhos, coraçõezinhos, o que vocês acharem melhor. Normalmente aparecem bolinhas, elas podem variar de cor, se vocês desejarem, para identificar qual elétron seria de cada elemento químico, mas eu não vou cobrar de vocês essa representação aqui, tá? Então, nós vamos passar direto para a utilização dela, que depois que a gente entende como é que funciona, passamos a usar apenas a representação da fórmula molecular ou a fórmula estrutural plana quando necessário. Tá? Então, isso aqui é apenas para vocês praticarem. Posso depois, se vocês quiserem, passar alguns exercícios para vocês praticarem fazer esses desenhos aqui. Tá? Então, as outras fórmulas que nós usamos são a fórmula mínima, molecular, a estrutural plana e a geométrica. Tá? Então, nós usamos os símbolos para os elementos químicos do composto, tirados da tabela periódica, né? Então, os símbolos que estão na tabela periódica. A fórmula mínima corresponde à mínima relação entre os elementos químicos. A fórmula molecular, ela resume toda a quantidade de elementos que aparecem em uma fórmula estrutural plana, por exemplo. Então, vamos observar aqui, essa fórmula molecular é dessa representação aqui estrutural plana aqui de baixo. Tá? Então, vocês podem observar a existência nessa fórmula aqui de baixo de dois elementos H. Vocês podem observar que nós temos 4 elementos O e apenas um elemento S. Então, nós usamos isso na fórmula. Esses números pequenos que aparecem aqui nessa fórmula são chamados de índices e eles correspondem apenas a quantidade de um elemento químico. Por exemplo, aquele 2 indica apenas a quantidade de H. Quando nós temos apenas um átomo, não precisa aparecer o número 1. No caso ali da letra S, do elemento S, não precisa aparecer o número 1 ali. Já o elemento O está ali com 4 como a quantidade de elementos que aparecem nessa fórmula aqui de baixo. Tá? Então, deixa eu continuar aqui. Esse outro desenho que aparece aqui é a fórmula geométrica. Então, usando modelos atômicos, nós podemos obter figuras geométricas ou representações em 3D. Tá? Isso hoje está sendo utilizado mais com programas. Então, tem alguns programas que fazem isso. Ou dá para fazer a representação com massa de modelar, com bolinhas, com balões, mas também não vamos nos ater muito a isso. Depois eu posso fazer um vídeo mais explicativo mostrando também essa informação para vocês, se vocês desejarem. Tá? Então, deixem os comentários aí no vídeo. Se vocês quiserem essa explicação, eu faço para vocês. Tá? Então, aqui, só para a gente continuar, outra parte bem importante seria a representação de acordo com os tipos de ligações químicas. Então, nós temos 3 tipos de ligações químicas que nós estamos estudando aqui dentro das ligações químicas, tá? 3 formas de ligação entre os átomos dentro das ligações iônica covalente. Seria a ligação simples, a ligação dupla e a ligação tripla. Então, vamos lá. Na ligação simples, vocês vão perceber aqui no desenho do Lewis a transferência ou compartilhamento de um par de elétrons. Na representação, esse par de elétrons vai ser substituído por um traço entre um elemento e o outro.
e depois na fórmula molecular ele acaba sumindo, tá? Aqui já na ligação dupla, o que acontece? Na ligação dupla, deixa eu enquadrar melhor, vocês veem dois pares de elétrons sendo compartilhados. Então, o que acontece na hora de desenhar na fórmula estrutural plana, nós vamos usar dois tracinhos paralelos parecido com um sinal de igual entre o símbolo de um elemento e o símbolo do outro elemento. Na nossa ligação tripla, o que vai acontecer? Nós vamos ter três pares de elétrons sendo compartilhados entre os elementos. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter três tracinhos paralelos sendo representados numa fórmula estrutural plana entre um elemento químico e o outro, tá? Qualquer dúvida, deixe um comentário aí para mim que eu faço um detalhamento dessa explicação. Aqui, só para terminar, aparece uma explicação de uma ligação coordenada ou ligação dativa, que é uma ligação covalente, tá? Então, o que seria essa ligação covalente? Então, percebam que aqui, esse elemento O, que tem 6 elétrons ao redor dele, como esse elemento S, eles estão na mesma coluna da tabela periódica, só em linhas, ou melhor, só em linhas diferentes, tá? Um com uma camada e outro com outra, sempre com 6 elétrons, tá? Então, o que vai acontecer? Eles vão compartilhar aquele par de elétrons ali, e cada um deles já vai ser considerado com 8 elétrons na camada de valência. Mas, na ligação covalente, pode acontecer desse elemento S, por ele ter aqui dois pares de elétrons sobrando aqui e aqui, então ele poderia fazer mais uma ligação com outro oxigênio ali também, ou seja, ao invés de formar SO2, poderia formar SO3, por esse tipo de ligação que a gente chama de ligação coordenada ou ligação dativa. Então, o elemento S vai fornecer o par de elétrons dele para que o elemento O, esse outro elemento O ali do cantinho, consiga completar a sua camada de valência com 8 elétrons. Porque o elemento S já tem 8 elétrons sendo compartilhados, ou seja, 8 elétrons ao redor da camada de valência dele. Então, ele pode emprestar ou compartilhar 2 elétrons dele com esse elemento oxigênio, assim como poderia compartilhar com outro elemento O, que nós poderíamos colocar aqui, formando uma outra substância química, que seria o SO3. Tá? Então, essa é a explicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe o comentário aí no vídeo, independente de vocês serem alunos da escola ou não, terei prazer em gravar um vídeo ou em escrever a resposta para vocês nos comentários. Tá? Até mais!